em Romanos 12:2 diz que a gente precisa renovar a nossa mente se a gente quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente muitas vezes fica procurando, né, como que a gente pode alimentar a nossa alma, acalmar o nosso coração e trazer resposta para aquela dúvida do coração. E a gente tenta em tantas coisas e muitas vezes não consegue, né, de fato. Claro que por mais que a gente esteja caminhando com Deus, né, Jesus já nos disse, no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. Então a vida não tem ensaio, então a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai caindo, vai levantando. Mas quanto mais a gente estiver de acordo com a verdade, mais a gente vai se sentir livre, conectado com a verdade da vida. O subtítulo desse livro é Uma Vida com Propósito, o que eu estou fazendo na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Qual é realmente o propósito da vida? Como é viver? Como é bem viver? E é isso que o livro vai trazer ali, essas reflexões para a gente enriquecer os nossos dias. A Bíblia deixa claro que Deus considera relevante 40 dias, esse período. Sempre desejou preparar alguém para os seus propósitos, sempre que Ele quis usar alguém poderosamente para os seus propósitos, Ele usou esse período de 40 dias. Por exemplo, aqui Noé, né? Noé teve a vida transformada ali por 40 dias de chuva, teve todo aquele processo do dilúvio, 40 dias foram de chuva. Depois os espias que foram transformados depois de 40 dias na Terra Prometida. Davi, que foi transformado pelo desafio de Golias, né? Proferido ali por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou por 40 dias, quando Elias ali estava desistindo, cansado, abatido. Toda a cidade de Nínive também teve 40 dias ali para se arrepender, para ser transformada, quando o povo de fato se converteu depois do anúncio de Jonas. Então eles tiveram também 40 dias. E Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Ali ele foi, né, o Espírito levou ele ao deserto após o batismo. E ele ali então pôde se fortalecer, passar pelas tentações e vencer o inimigo na palavra de Deus. Os discípulos passaram 40 dias com Jesus após a ressurreição, né, depois que Jesus ressuscitou. Então ele passou 40 dias com seus discípulos. E desses 40 capítulos nós vamos meditar em cada um. Se você estiver disposta a passar por esse desafio, por esses 40 dias de meditação, de contato com a palavra, que você de fato se abra a isso, coloque isso como uma prioridade para você mesma, sabe? Isso vai ser edificação própria, para você dedicar o primeiro momento do seu dia a Deus, para deixar Deus te encher. Muitas vezes a gente acorda e já liga ali o noticiário para saber o que está acontecendo e a gente é encharcada de notícias terríveis, que a gente desejava nem ter tido contato com aquilo, que muitas vezes aquilo ali não serviu de nada para o teu dia, só para trazer um peso, uma tristeza e atrapalhar você de resolver ali todos os desafios que você tem que resolver na sua vida. A gente já tem os próprios desafios para resolver e às vezes a gente vem se contaminar. Então a gente precisa escolher, desde que a gente acorda, o que eu vou deixar entrar na minha vida. Então eu acordo, eu já agradeço a Deus por abrir os olhos e estar viva, estar aqui. Eu tenho um propósito na Terra enquanto eu estou aqui. Quando eu digo isso, a gente pode viver uma vida onde a gente acha que nada é propósito e que tudo isso todos os dias são ao acaso, é tudo aleatório. A gente pode pensar assim, como a gente pode ver cada dia como um milagre, cada coisa que acontece conosco como um milagre divino. E aí, como sempre, é uma escolha de olhar, como você escolhe olhar a sua realidade. E você vai colher os frutos dessa escolha. Então, se você se abre, pede a Deus para fortalecer a tua fé e deixa com que essa sua fé te guie, você vai poder colher resultados e frutos de eternidade, que podem iluminar o próximo, que podem iluminar quem está à sua volta. Geralmente a gente não pensa só na gente, né? A gente está sempre preocupado com um irmão, com um pai, a mãe, os filhos, um marido, uma esposa, uma amiga. A gente tem sempre alguém que a gente também quer ver bem. E se a melhor coisa que a gente pode fazer por essa pessoa é se melhorar. A gente estar o melhor que a gente pode estar e a gente buscar uma iluminação onde através de nós a gente pode ser aquela ajuda, aquela mão estendida que a pessoa tanto precisa. Então, não tem como não passar por nós, né?
Às vezes a gente ouve algo e a gente pensa, se fulano estivesse ouvindo isso, seria tão bom, mas o que eu estou usufruindo ouvindo isso? Então, que a gente possa aproveitar a oportunidade que a gente teve de ouvir uma palavra, de ouvir algo que edificou e aproveitar para nós. E então, transformando em nós, a gente pode influenciar e abençoar o outro, né? A palavra diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se seus olhos forem maus, que densas trevas terão dentro de você. Então escolhe olhar pelo lado bom, escolhe olhar a sua vida agora e agradecer tudo que você tem. Ao invés de você reclamar a Deus o que está te faltando, ainda que você possa dizer a Ele que está doendo aquilo que está te faltando, mas antes agradeça o que você já tem. Obrigada a Deus pela minha família, obrigada pelo alimento, obrigada pela minha casa, obrigada porque eu estou viva, obrigada porque eu abro os olhos, obrigada porque eu não estou sentindo dor. E se eu estiver sentindo alguma dor, obrigada, Senhor, porque eu tenho uma medicação ou porque eu tenho um refúgio, um lugar para estar enquanto está sarando essa dor. E se nada disso você tem, peça ao Pai. Muitas vezes é no momento de extrema dor, onde não tem solução, é que a gente consegue vislumbrar que existe um Deus que é todo poderoso e que está acessível a nós em todo o tempo. Basta a gente crer nessa realidade e não só crer sem agir, crer e agir e se mover nessa fé, nessa realidade. Comece a separar um momento do seu dia para que você possa abrir a sua mente, abrir os seus olhos espirituais, para que você possa transformar a sua mente e então poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa permitir, você precisa dar permissão para que Deus entre e diga, haja luz em sua vida e que as coisas tenham luz na sua vida. Traga luz, confessa aquilo que está ruim, confessa aquilo que está problemático na sua vida, confessa aquilo que você já não sabe mais o que fazer. Confessa ao Pai que está no céu e Ele vai jogar luz nessa situação. Mas para Ele poder jogar luz, você precisa colocar para fora. Deus mesmo diz, confessa, fala comigo. Né? Vou voltar a dizer esse versículo que é muito poderoso. Vá para o seu quarto, feche a porta e fale com o seu Pai que está em secreto. Então é em espírito e em verdade, fale com Deus. Numa época onde a gente está, uma ode assim, a exposição, né? Você ir para o seu secreto é um ato revolucionário. Então vá para o seu secreto e fale com o seu Pai que está só esperando esse movimento seu. Deus, Ele não faz nada sem a nossa escolha, eu digo relativo à nossa vida, né? Mas Deus é soberano, age na soberania dEle, todas as coisas estão no controle de Deus, não há nada que aconteça que Deus tenha perdido o controle, tudo tem propósito, por mais que a gente não compreenda, a soberania de Deus é uma verdade. E o que a gente pode fazer diante disso então? Se alinhar com a sintonia mais fina, se alinhar à vontade de Deus, entender. É como se você fosse pegar o Wi-Fi de Deus, é como se você fosse pegar o sinal de Deus, é como se fosse equalizar na vontade de Deus. E isso a gente só consegue fazer diante de algumas ações, né? Como confessar aquilo que está no seu coração, confessar aquilo que está te afligindo, se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas más escolhas, daquilo que está ruim no seu coração, aquilo que você fez de mal, se arrepender para o único que pode te perdoar. Mas ele precisa, o que Deus quer é que a gente traga à consciência o mal que a gente fez. Porque veja, se a gente não tiver consciência do mal que a gente fez e não tiver a ação de confessar com a nossa boca, que a nossa palavra, a palavra tem muito poder. Então se a gente não fizer isso, que está a nosso alcance, e Deus agisse, nós seríamos então meros bonecos, sabe? Deus não daria a escolha para nós e Ele nos dá a escolha. Ele diz na palavra, você pode escolher entre a bênção e a maldição, escolhe a bênção. A gente tem a eternidade no nosso coração e a gente já sabe o que é certo e errado. Só que no meio da confusão desse mundo, do sistema desse mundo, que esse mundo diz que é o que vai te libertar, você no meio do caminho, a gente no meio do caminho se perde.
Então faz esse movimento de religação com o Pai, fala com Ele, deixa que Ele endireite as tuas veredas e mostre para você o caminho de salvação. Outra coisa muito importante, às vezes a gente busca um guru, uma pessoa de carne e osso que a gente possa olhar, saber que está viva e a gente vê os resultados e a gente busque ela para que ela nos diga o que fazer, uma receita, né? Quais são as dicas, uma receita, o que você fez para a tua vida dar certo, eu quero dar também, como é que você fez para ganhar dinheiro, né? A gente está sempre buscando esse tipo de mapa do tesouro. E Deus fez cada um de forma especial e admirável. E o nosso propósito tem a ver com a nossa habilidade. O propósito número 1 do Senhor, que é bem claro, é ame o próximo, ame o teu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Aí já tem muitas verdades contidas, que é você colocar Deus em primeiro lugar e você se amar para que você possa amar o próximo. E como é que você diz que se ama se você não cuida de você? Se você não cuida do que você ouve, se você não cuida das tuas emoções, se você não cuida do que entra aqui, se você não cuida do que entra aqui e que sai daqui, se você não cuida do que Deus já te deu, da sua casa, da sua família, da sua saúde, de tudo aquilo que Deus coloca na tua vida, se você não cuida de você, como você vai amar o próximo? Não dá. Às vezes a gente pensa assim, como que eu vou amar? É mentira que eu amo o próximo, mas é porque você não está amando você mesmo. E amar nós mesmos não é... Amar nós mesmos envolve se importar em ser luz para o próximo. Mas como eu posso iluminar se eu estou apagada, se eu estou em trevas, se eu estou entregue, se eu estou fechada? Então, esse é um propósito claro do Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não está se amando, não está se cuidando, não está priorizando você não tem como amar o próximo. E esse próximo pode ser o teu filho que está precisando de você, ele está crescendo e você está encalacrada lá com os seus problemas e não está conseguindo ser esse suporte para o seu filho, para a sua filha. O seu cônjuge pode estar precisando de você pode estar precisando dele e vocês estão dando informações erradas um para o outro porque vocês estão longe de Deus e não estão cuidando de vocês. A tua comunidade pode estar precisando de você, aquilo que você tanto ama fazer, que está encoberto, os seus sonhos estão encobertos, porque estão precisando de você, se cuidando, para que você possa abrir os seus olhos espirituais, entenda o que você precisa fazer que você não está fazendo. Paulo, até aqui em 2 Timóteo, Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Então, reflita na palavra de Deus, que Paulo era um pregador da palavra de Deus, que Deus, o Espírito Santo, vai te dar capacidade e entendimento de absorver aquilo, entender aquilo. A gente está perdendo a capacidade de usar o nosso cérebro para memorizar. Então, que a gente force nesse pequeno exercício, que não é apenas para isso, né? Mas para te trazer, além do hábito de forçar o seu cérebro a memorizar, é você memorizar essa verdade, esse princípio milenar, essa verdade absoluta de Deus. Terceiro, vai ter uma pergunta para você meditar. E é importante você ter um caderno para a gente trabalhar, para que você faça disso um hábito diário. Toda pergunta que o capítulo trouxer para a gente meditar, você responder ali nesse caderno. E é importante, gente, a prática, o movimento da escrita, você trazer escrito. Aquilo que você escreve, você reforça melhor do que você só ler, ou só dizer em voz alta, ou só falar dentro da sua cabeça. Então, a pergunta para meditar é importante que você elabore na sua cabeça, fale em voz alta e traga para o papel. Às vezes, na hora que você trouxer para o papel, você vai trazer melhor elaborado e você pode até, quando escrever, da próxima vez que você pensar, você vai pensar mais facilitado de elaborar. Né? É um exercício diário. Vou terminar orando, né, para a gente entregar ao Senhor esse propósito. Soberano e eterno Deus, obrigada, Senhor, por Tua presença em nossa vida. Obrigada porque é o Senhor que conduz a boa obra, é o Senhor que conduz as boas práticas,
É o Senhor que coloca no nosso coração a eternidade, a vontade de servi-lo, de te agradar. É o Senhor que coloca na nossa vida os princípios, Senhor, os seus mandamentos, que é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, em primeiro lugar. E assim também, Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. E como amar o próximo se a gente não se ama, se a gente não se cuida, se a gente não se prioriza? Então, Senhor, coloca nessa vida aqui agora, em nós, Senhor, a necessidade da atitude de se colocar em primeiro lugar, para que dessa forma o Senhor possa agir poderosamente em nossa vida. Enquanto a gente está acobertado, enquanto a gente está com medo, o Senhor nos diz que não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de coragem. Então que o Senhor possa derramar desse espírito e que a gente possa se colocar nessa posição de coragem e ousadia, para que o Senhor possa iluminar a nossa vida, para que o Senhor possa desfazer o engano, que o Senhor possa desfazer toda obra maligna, para que o Senhor possa nos exaltar no lugar de filhos e fazer a tua boa obra em nossa vida. Faz assim, meu Senhor. Eu te agradeço pela tua presença, Senhor. Eu não preciso de nada além da tua presença. E tudo aquilo que eu necessito, que o Senhor sabe muito bem, eu recebo das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.